Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de redes. Nesse especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a camada de rede, que é onde está o IP, o IPv4, o IPv6, o roteamento, né? Que se refere ao módulo 8 do curso CCNA. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre as características da camada de rede, vai falar um pouco sobre o pacote IPv4, o cabeçalho do pacote IPv4, né? Mesma coisa para o IPv6, como é que o pacote IPv6 ele é formado. Como é que um roteador ele toma decisões para encaminhar esses pacotes e um pouquinho sobre a tabela de roteamento do roteador. Então, assim, a ideia da camada de rede é para endereçar dispositivos finais e permite a comunicação que a gente chama de fim a fim. Então, é isso que de fato permite com que meu computador se comunique com o servidor do YouTube, por exemplo, do Google. E por mais que tenham diversos protocolos que viabilizem essa comunicação, a gente consegue fazer essa visão fim a fim, não é? Então, assim, você tem dispositivos, você tem endereços para cada um desses equipamentos de rede, que são os endereços IP, ou seja IPv4, seja a versão mais nova do IP, que é IPv6, né? Então, assim, se a gente está falando da camada de rede, que é a camada 3 do modelo OSI, a gente está falando de endereçamento de dispositivos finais e de roteamento. Agora, um detalhe é que o protocolo IP ele não é orientado à conexão. O que é que isso quer dizer? Você não estabelece uma conexão prévia para poder mandar um pacote IP. Você só manda o pacote IP. O exemplo aqui é de uma cartinha, né? Que você pega a cartinha, bota o endereço de origem, bota o endereço de destino, coloca ela no correio e manda. Você não sabe, você não tem um acompanhamento e uma garantia que a cartinha vai chegar. Você nem sabe quando ela chegou. Você só manda. O IP ele não tem conexão. Não é criado um caminho, negociado um caminho primeiro, e você tem certeza que aquela cartinha vai chegar para poder enviar. Percebe? Ele não é orientado à conexão. Ou seja, o IP ele funciona no mecanismo que a gente chama de melhor esforço. Ele tem uma comunicação não confiável. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu coloco o pacote na rede e todo mundo vai gerar o melhor esforço possível para que aquela cartinha ou aquele datagrama IP ele chegue no destino. Então o computador envia, o primeiro roteador manda para o próximo, manda para o melhor que ele conhece, o outro manda para o melhor que ele conhece e o datagrama IP chega no destino em geral. Mas não é confiável por quê? Porque se o datagrama não chegar, se ele for descartado, se ele perder o caminho aqui, se o equipamento quebrou, e aquele datagrama ele foi perdido, certo? Então, como é que a gente garante que os datagramas IP eles vão chegar numa ordem específica, ou pelo menos eles vão ser lidos em ordem específica, ou que eles vão ser retransmitidos caso algum seja perdido? Não é o protocolo IP que define isso, certo? Ele confia esse importante papel a camadas superiores. Ou sua aplicação vai ter que dar um jeito nisso, ou a camada de transporte, com algum protocolo que permite isso, no caso, em geral, o TCP, realiza isso. O protocolo IP ele é melhor esforço, ele só pega o pacote, coloca na rede e tenta o melhor possível para que ele chegue ao destino. Né? O IP também tem uma característica importante que ele é independente do meio físico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o pacote IP ele não é modificado conforme ele vai passando em equipamentos e diferentes meios físicos, né? Diferente da camada de enlace, em que o quadro Ethernet ele vai sendo adaptado, né? Para o encapsulamento da camada 2, ele vai sendo adaptado para cada meio físico que ele for passar. Então, assim, coloquei o meu datagrama IP dentro de um quadro da camada 2, coloquei aqui no meio de cobre. O roteador já está colocando aqui em um cabo serial. Esse outro roteador já está trocando esse envelope por um envelope, digamos assim, adaptado à fibra ótica. Então aqui ele já está utilizando luz, né? Já está utilizando outras características. Percebem que a camada 2, né, a camada de enlace, ela depende do meio físico. Ela vai mudando conforme o meio físico. Na camada 3, na camada IP, na camada de rede, o protocolo ele independe do meio físico. Ele apenas vai ser transportado nesses quadros Ethernet que vão sendo trocados conforme o meio físico vai sendo alterado. Né? Então, assim, falando do pacote IPv4. IPv4 é o protocolo IP mais utilizado atualmente.
mas eles já acabaram, certo? O endereço IPv4 ele é bem antigo, tá aí desde o início da internet, e o número de endereços públicos, principalmente, ele já se esgotou. E é por isso que atualmente a gente está num esforço de migração para o endereçamento IPv6, né? Mas então, assim, o IPv4 ele tem essa carinha aqui, isso é uma representação dos campos que compõem um cabeçalho IPv4. Os campos mais importantes, como de costume, não é? São os endereços IP de origem, endereço IP de destino, mas tem uns outros aqui que são importantes a gente conhecer também. Por exemplo, o campo versão, ele diz que aqui é um endereço IP versão 4. Esses campos aqui, eles dão possibilidades da gente melhorar a qualidade de serviço. Então, se a gente está criando algum tipo de mecanismo de QoS, né, de qualidade de serviço para utilizar voz ou vídeo em pacotes IP, a gente pode utilizar esses campos, certo? Para garantir algumas coisas de qualidade. A gente tem um campo que define o tamanho total, tem um campo que define a fragmentação, mas tem um principalmente aqui que eu quero chamar a atenção, que é o campo TTL, Time to Live. Ele é um campo que tem um contador, e cada vez que esse pacote ou esse datagrama IP ele passa em um roteador, ele vai sendo decrementado. Esse contador é 50, depois fica 49, 48, e quando ele chega a zero, o pacote ele é descartado, certo? Esse mecanismo é o que permite com que o pacote ele não fique vagando na rede eternamente. Então agora sobre o IPv6, assim, em que contexto ele surgiu? Contexto de esgotamento do IPv4, né? A gente tinha diversas, digamos assim, dificuldades com relação ao IPv4, seja por segurança, seja pelo desempenho do próprio cabeçalho. Vou mostrar um item interessante aqui. Vocês notam que o cabeçalho IPv4 ele é cheio de campos, ele é bem complicado, né? Ele tem um cabeçalho de 20 bytes, mas ele é, digamos assim, por ter mais campos, ele é mais complicado e mais engessado, né? Mais complicado para o roteador processar. E lembrem que são uma quantidade absurda de pacotes que vai passando por cada roteador. Isso aí engessa a forma de escalar esse protocolo da internet, né? Ou seja, o IPv6 ele vem com uma quantidade de endereços enorme para compensar esse esgotamento que aconteceu no IPv4. Vem tentando consertar algumas gambiarras, a gente pode usar essa expressão, é um pouco pejorativa, mas assim, algumas coisas que foram feitas para poder segurar esses endereços de IPv4. Então, assim, foram criados mecanismos como o NAT, que compartilham o endereço IPv4 para vários computadores em uma rede local. Só que isso dificulta, não melhora a segurança e, ao mesmo tempo, dificulta diversas utilizações do endereçamento IP. Então, assim, o IPv6 ele vem para não precisar de NAT, para ter bastante endereço e não faltar mais, certo? E aí continuar com essa conectividade de ponta a ponta. Não permitir que ela seja quebrada, né? Ou seja, o endereço IPv6 ele tem 128 bits só para endereçamento. Isso quer dizer o seguinte, que você tem 1 decilhão de endereços possíveis. Isso é uma quantidade, pessoal, absurda de endereços possíveis, certo? Apesar de parecer pouca coisa, porque assim, se o IPv4 tinha 32 bits e acabou, será que 128 é muito? Será que não vai acabar logo logo também? Não, não, pessoal, porque aqui não é o IPv6 não é 4 vezes maior do que o IPv4, certo? Como a gente está falando de bits aqui, ele dá 1 decilhão de endereços, que isso é uma quantidade absurda, que dá para você endereçar todos os grãos de areia na Terra. Essa é uma expressão que se usa bastante, mas assim, é muito endereço, certo? Isso aqui não vai acabar a princípio. Mesmo, assim, com planejamento para endereçar todas as coisas. A gente está falando de um cenário de IoT, em que uma casa normal vai receber uma rede, ela não vai receber o endereço IP. Ela recebe diversos endereços IP para poder endereçar, ter um endereço IP público para cada lâmpada, para ar-condicionado, para TV, para tudo. E o IPv6 ele também elimina a necessidade de NAT, que era aquele mecanismo que foi criado para poder diminuir o ritmo de esgotamento do IPv4. Aí vocês observam assim que o IPv6 ele tem campos maiores para endereçamento, mas ele é muito mais simplificado o cabeçalho. Ó. Tem poucos campos enxutos, alguns são bem semelhantes, né, ao IPv4. Então você tem um campo de inversão, que aqui vai dizer que é IPv6. Tem um campo que define questões de qualidade de serviço. Tem um campo de limite de saltos, que é o semelhante ao TTL, né? Então ele vai evitar que os pacotes eles fiquem perdidos eternamente e consumindo recursos da rede. E ele tem cabeçalho fixo, ó, em 40 bytes. Esse cabeçalho não é variável. E aí, assim, como é que um host ele roteia os dados na rede?
Então você tem aqui uma figurinha que ela é bastante exemplificativa, né? Você tem aqui uma rede local, que é o 92.168.10.0. Então essa bolinha amarela quer dizer que tanto essa interface aqui do roteador, ela faz parte dessa rede local, quanto esse computador 1 e o 2, né? Então aqui o computador 1 tem o endereço 92.168.10.10, esse 2 tem 92.168.10.15 e o roteador tem o endereço 92.168.10.1. Eles todos fazem parte da mesma rede local, que é uma rede diferente dessa rede que está representada como uma rede remota. Então, assim, o computador 1, aqui, ele pode se comunicar diretamente através do switch com o computador 2, que fazem parte da mesma rede local. O computador 1 pode se comunicar com ele mesmo, o computador 2 pode se comunicar com ele mesmo, o roteador 1 pode se comunicar com ele mesmo, né? É o mecanismo que eu vou mostrar aqui na sequência. Esses computadores, eles também podem se comunicar entre redes. E aí o que é que acontece? Aparece a figura do roteador. Ele é um equipamento que liga redes diferentes. Então, assim, se o computador 1 ele precisa conversar com o computador 1 servidor em uma rede remota, em uma rede diferente da rede dele, ele vai precisar da ajuda de um roteador. Então, assim, esses dois endereços eles são importantes porque eles representam o localhost, ele mesmo. Então, o computador 1 no IPv4, ele pode usar o endereço 127.0.0.1 para se referir a ele mesmo. Já usando IPv6, ele usa o endereço 2.2.1 para se referir a ele mesmo, certo? Então, aqui comunicações entre programas no mesmo computador, enfim, diversas comunicações possíveis, né? E aí o ponto-chave aqui para a gente entender também é que para um computador se comunicar com um computador em uma rede remota, em uma rede diferente da dele, ele vai precisar conversar com o roteador e vai precisar que esse roteador ele tenha um endereço IP na mesma rede, já que o computador ele precisa alcançar esse outro endereço IP na mesma rede, que é o do roteador que vai poder entregar esse pacote em outras redes, certo? Então esse aqui é o que a gente chama de endereço de gateway, então ele faz sempre parte da mesma rede dos computadores da rede local. Então é o seguinte, na hora de realizar uma comunicação, o próprio computador ele vai identificar se o endereço IP de destino que você quer acessar faz parte da rede local ou se ele é de uma rede remota. Como é que ele vai descobrir isso? O próprio computador ele conhece o endereço IP, o endereço da rede local dele, o endereço e a máscara. Então, assim, se não está contido naquele espaço de endereços, então é uma comunicação com a rede remota. E aí o que é que ele faz? Se for uma comunicação, se você está tentando acessar um IP que não é da mesma rede que ele tenta mandar para o gateway dele, que é o endereço na mesma rede da interface do roteador, que é quem poderá mandar esse pacote para o hosting remoto. A gente já falou isso, não é? E aí, bem, como é que o computador ele descobre qual é o endereço IP do gateway da rede dele? A gente pode ir lá na configuração do computador colocar manualmente, estaticamente. Quando você configura o endereço IP estaticamente, você configura também o endereço do roteador, ou o que é muito mais comum, o roteador aprende todas essas informações de rede a partir de um servidor de HCP, um equipamento que ele serve especificamente para ensinar essas configurações de rede para os equipamentos, para os computadores. Sim, e aqui no IPv6 existe uma coisa chamada solicitação do roteador. O que é que isso quer dizer? Se essa for uma rede IPv6, o próprio roteador vai ensinar para os computadores da rede qual é o endereço IP do gateway, certo? Ou pelo menos pode ser dessa forma, né? Aí ó, tem um comando interessante que é o route_print no Windows ou netstat-r, que ele mostra a tabela de roteamento do computador. Tanto o computador quanto o roteador, eles precisam ter uma tabelinha de roteamento para entender para que rede para que interface, que rede eles vão enviar cada pacote. Então, essa aqui é o exemplo de uma tabelinha de roteamento do computador 1, aqui, IPv4. Então ela tem aqui ó, uma entrada para cada rede possível de destino, ou seja, vai ter uma entrada para a própria rede desse computador, para ele saber que se ele está tentando acessar o endereço IP que está na mesma rede que ele vai utilizar essa determinada entrada na tabela de roteamento. Se de repente esse pacote que você estiver destinando a algum endereço IP que não faz parte dessa rede, ele vai tentar encontrar alguma coincidência nessa tabela de roteamento, nessas entradas, né? Se não tem uma rota para isso, ele vai usar o que a gente chama de rota padrão. Esse 0.0.0.0 com a máscara 0.0.0.0
é a rota padrão, quer dizer que qualquer endereço IP que não bater com essa tabela, certo? Deve ser destinado a essa rota. E essa rota padrão, ela aponta para onde? Para o gateway da rede. O que é que isso quer dizer? Vou mandar um pacote com endereço IP de destino que não faz parte dessa rede e que não está em nenhuma rota da tabela de roteamento do computador, ele vai ser enviado para o gateway padrão, para o IP do gateway padrão. E ele tenta encaminhar esse pacote caso ele consiga. Né? Então, bem, a gente até já falou um pouquinho aqui sobre esse processo de roteamento, que é o processo de tentar encaminhar os pacotes IP ao longo do caminho para garantir que ele vai chegar no computador de destino. Esse processo de roteamento ele acontece nos roteadores, não é? Por que eu estou sinalizando isso? Porque ó, o computador ele vai passar aqui pelo switch, que é camada 2, só vai olhar o quadro para entregar esse quadro ao roteador, mas o roteador vai olhar sim endereço IP de origem, endereço IP de destino, né? No caso aqui, endereço IP de destino, para tentar encaminhar esse pacote IP, esse datagrama IP, para a melhor rota, certo? E aí a gente vai, cada computador tentando mandar para a melhor rota, até tentar alcançar o computador de destino. Então, assim, aquelas rotas que a gente viu na tabela de roteamento, tem basicamente 3 tipos de rota, certo? Ela pode ser uma rota direta, quer dizer o seguinte, que é uma rota, certo? Ela é adicionada quando você tem uma interface no computador ou no roteador que faz parte dessa rede. Então, assim, esse computador ele tem uma rota direta para a rede 192.168.10.0. Se ele quiser alcançar alguém nessa rede, é só jogar no meio. Esse roteador, a interface 1 dele, tem uma rota diretamente conectada, para a rede 192.168.10.0. Se ele quiser alcançar alguém aqui, ele alcança diretamente. A gente também tem um tipo de rota que é a rota remota, que é a rota que aponta para o próximo salto. Ela aponta para o endereço IP e ela diz o seguinte, ó, se eu quiser alcançar a rede 10.1.2.0, para o roteador 1 alcançar a rede 10.1.2.0, ele pode muito bem ter uma rota aqui, remota, dizendo, você precisa mandar para o endereço IP 209.165.200.226, né? Ou seja, o próximo salto é essa interface aqui do roteador para poder alcançar a rede que ele quer. Então aqui vocês param para refletir o seguinte questão. Os roteadores, eles precisam conhecer muitas rotas, né? Para poder fazer esse encaminhamento dos pacotes. E aí tem várias formas de eles aprenderem essas rotas. Uma é as que eles têm conexão direta, essa é mais tranquila. Outras são as remotas, como a gente falou agora. E essa remota, ele pode aprender sozinho, discutindo com outros roteadores. Então, eles vão ensinando um ao outro, ou alguém pode ir lá manualmente e configurar. Utiliza um comando e configura essa rota. Então, assim, a gente falou de 2 tipos de rotas. Tem um terceiro tipo, que é a rota padrão. Essa rota padrão eu mostrei aqui na imagem anterior. Aquela rota 0.0.0.0. Então, assim, para que é útil essa rota padrão? Para que a gente não precise ter infinitas rotas configuradas aqui no roteador. Ele vai ter as rotas possíveis que você configurou manualmente, as que ele aprendeu, se tiver algum protocolo de roteamento, né, para aprender as rotas. Mas aí você pode ter uma rota que se nada coincidir com essa tabela, com as rotas nessa tabela, mande para o próximo salto. Essa é a rota padrão, certo? Ela economiza muitas rotas. Uma vez que, se você não tem essa rota padrão, o que vai acontecer é que se não tiver uma coincidência na tabela de roteamento, o quadro não vai poder ser encaminhado. E aí, quando a gente está num roteador, a gente pode utilizar o comando show ip route para a gente ver as rotas. Então aqui, assim como a gente utilizou o netstat para ver as rotas do computador, a gente pode usar o show ip route para ver as rotas do roteador. E elas são demonstradas de forma semelhante. Você vê que tem uma rota padrão aqui. Então, para ele alcançar qualquer endereço IP que não tiver uma rota, ele pode mandar para o endereço IP 209.165.200.226. Olha só. Essa é uma rota estática, foi colocada manualmente. O administrador foi lá e usou o comando para configurar. Tem outras rotas aqui que foram aprendidas, não é? Por exemplo, essa aqui ela foi aprendida. Então, os dois computadores, eles falam um protocolo de roteamento e um ensinou rotas para o outro. No exemplo aqui, ó, o Ozinho vem de OSPF, mas tem outros. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra o capítulo sobre camada de rede e eu espero que tenham bons estudos.